corrente elétrica é um fenômeno físico em que os portadores de carga elétrica são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Observando a fórmula, podemos dizer que a corrente elétrica é definida pela razão entre o módulo da carga elétrica que passou através do condutor e o intervalo de tempo em que essa corrente elétrica foi mantida. Já nessa fórmula, podemos relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons que atravessaram o corpo condutor durante um determinado intervalo de tempo. Existem dois tipos de correntes elétricas: a corrente direta, em que os elétrons se movem em um único sentido, e a comum em dispositivos que utilizam baixas tensões, como eletrônicos em geral. E a corrente alternada, que é caracterizada pelo movimento oscilatório dos elétrons. Nesse tipo de corrente, uma rápida inversão de polaridade do potencial elétrico faz com que os elétrons se movam em vai e vem em torno de uma posição fixa. A passagem da corrente elétrica pode causar diversos efeitos diferentes de acordo com o meio que a conduz. Os efeitos mais comuns são o efeito térmico, que é ocasionado quando a corrente elétrica encontra alguma resistência à sua passagem, causando aquecimento em razão do efeito Joule. O efeito magnético, que ocorre quando os condutores atravessados por uma corrente elétrica produzem campos magnéticos, como no caso das bobinas usadas em ímãs artificiais. E o efeito luminoso. Quando algum condutor sofre grandes aquecimentos, é possível que passe a emitir luz visível, como nos casos das lâmpadas incandescentes. A resistência elétrica é a capacidade que um condutor tem de se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. Isso é conseguido através de resistores que transformam a energia elétrica em energia térmica. A resistência elétrica é medida em ohms. Seu cálculo é feito através dessa fórmula, que corresponde à primeira lei de Ohm. Essa lei fala que um condutor mantido a uma temperatura constante terá a intensidade elétrica proporcional à diferença de potencial. Quanto maior a tensão elétrica, maior é a corrente elétrica, ou seja, a tensão é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica e a resistividade variam conforme o comprimento, a largura e o material dos condutores. Por isso, vale ressaltar que enquanto o corpo concorre para a resistência, o material desse corpo concorre para a resistividade. Um corpo mais comprido tem menos corrente elétrica, ao passo que um corpo menos comprido tem provavelmente mais corrente elétrica. Os resistores são dispositivos eletrônicos que resistem à corrente elétrica por meio do efeito Joule, limitando a intensidade. Assim, os resistores são colocados nos aparelhos com a finalidade de aumentar a resistência elétrica. A associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Analisando o circuito, podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as demais sem alterar os valores das outras grandezas do circuito. Os terminais de cada resistor estão submetidos a uma tensão, e para descobrirmos qual é, devemos aplicar a primeira lei de Ohm. Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Assim, a resistência equivalente é igual à soma das resistências de cada resistor presente no circuito. É válido dizer que se um dos resistores parar, os outros também irão. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores são submetidos a uma mesma diferença de potencial. A corrente elétrica é dividida pelos ramos do circuito. Assim, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presentes no circuito. Nesse tipo de circuito, se o valor das resistências forem iguais, podemos encontrar o valor da resistência equivalente dividindo o valor de uma resistência pelo número de resistências do circuito. Existe também a associação mista, em que os resistores são ligados em série e em paralelo.
Para calcular, encontramos o valor correspondente da associação em paralelo e somamos com o valor da associação em série. Na aviação, a corrente elétrica tem o papel principal de conduzir os elétrons dentro dos fios, onde a capacidade de condução elétrica dos materiais depende diretamente da intensidade do potencial elétrico que é aplicado. Como exemplo, nós temos a geração, o controle e a distribuição de energia elétrica para toda a aeronave. Existem várias formas de se obter energia para abastecer os sistemas elétricos, e as fontes de energia incluem geradores ligados ao motor, as unidades de energia auxiliar, as turbinas de ar de impacto ou fontes de alimentação externas. A resistência tem duas funções na base do circuito elétrico do avião. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica, e a outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem do avião.